Dom Adilo, um prazer conhecê-lo, Dom Adilo. Obrigado, igualmente, ao vivo. Ao vivo, é verdade. Carne e osso, no meu caso, mais carne do que osso. Mas, eu queria começar perguntando o seguinte, Scherer, eu conheci há muitos anos o arcebispo, se não me engano, o arcebispo e cardeal no Rio Grande do Sul, que era Vicente Scherer. Dom Vicente Scherer. Dom Vicente. Era. Era parente seu? Quer dizer, mesma família? Eu sou parente dele, na verdade. Né? Sim, parente à distância. Ah, mas quer dizer, você é do Sul também, não? Eu nasci no Rio Grande do Sul também, mas cresci no Paraná e vim parar em São Paulo. Vem parar em São Paulo por motivos políticos dentro da igreja, quer dizer, motivos de vir a ser o arcebispo de São Paulo. Como é que se dá, como é que acontecem essas mudanças quando você chega num nível já de bispo, de arcebispo? Bem, eu fui nomeado bispo auxiliar para São Paulo, no tempo em que Dom Cláudio era arcebispo de São Paulo. E em 2007, em março de 2007, fui nomeado arcebispo de São Paulo para suceder a Dom Cláudio, que tinha sido transferido para um serviço em Roma, na Santa Sé, onde ainda está. Bem, é difícil descrever por que motivos, mas naturalmente isso passa por muitas avaliações. O que eu pergunto é no sentido de, existe uma hierarquia, claro, né? Existe uma hierarquia, sim. Naturalmente que na igreja nós temos 3 graus na hierarquia, para dizer em poucas palavras: o diaconato, o presbiterato e o episcopado. O resto, na verdade, são acréscimos de títulos, monsenhor, cônego, arcebispo, tudo isso, cardeal, são títulos que, porém, não acrescentam nada em particular à hierarquia. Porém, determinam ou especificam funções particulares dentro da igreja. Agora, os fiéis não entram nisso? Os fiéis são o resto também da igreja ou não? Não, são o grande povo de Deus. Não, os fiéis são também consultados, claro que não todos. Não, evidente, não digo consultados, mas eles fazem parte do corpo da igreja, não é? Ora, como não? São a maior parte do corpo da igreja. São cerca de 98% do corpo da igreja, são os fiéis, assim chamados leigos, ou seja, que não participam da hierarquia como ministros ordenados, ou dos religiosos que se consagram na igreja a um título particular pelos votos religiosos. Então, o povo de Deus, a maioria do povo de Deus são os leigos. Dom Adilo, você foi nomeado pelo Papa. São quantos? São 120 cardeais que são nomeados diretamente pelo Papa? Como é que funciona isso? Não, o colégio de eleitores do colégio cardinalício é composto de 120 cardeais. Isso. Mas, na verdade, o colégio de cardeais eleitores, se o Papa venha a falecer, sendo 120, os cardeais são bem mais, porque eleitores são só os cardeais que têm menos de 80 anos de idade. Os que passaram de 80 anos não elegem, não votam mais numa eleição de Papa. E nós temos cerca de 185 cardeais atualmente na igreja. Sim. E o colégio de eleitores está um pouco acima de 110. Agora, isso é uma coisa relativamente, em termos de história da igreja, é relativamente recente o fato de, depois dos 80, não poder mais participar da eleição do Papa, não é? Os cardeais mais idosos também participam do conclave, mas na hora de votar não votam. Mas podem votar em cardeais com mais de 80? Podem ser votados cardeais com mais de 80 anos, sim. Sim. Bem, é relativamente recente. Creio que isso entrou na igreja com Paulo VI. Estava dando muita confusão na hora de votar, é isso? Depois dos 80, tem um que votou Papa Clemente, o outro falava qualquer coisa, por isso que resolveram dar uma limitada devido ao alemão lá, ao Alzheimer, não, né? Não sei, creio que não, né? Creio que foi para estabelecer também dentro da igreja um critério, limite objetivo da idade, para dizer, bem, até aqui
participam da eleição como votantes e daí para frente não mais como votantes. Mas Difícil... talvez como Papa. Sim, poderiam ser eleitos Papa, sim. Alguém com mais de 80 poderia ser eleito Papa. Eu queria perguntar, tem algumas tradições da igreja que eu achava muito interessantes, muito bonitas. Por exemplo, na hora da morte do Papa, eu sei que em séculos passados tinha um martelo de ouro com o qual batiam na testa do Papa para saber se ele estava morto mesmo, né? Sei morto 3 vezes e aí dizia, é morto. Essa tradição não existe mais, do martelinho? Eu não saberia dizer, mas porque hoje tem os médicos que podem constatar se ele de fato está morto, né? Mas parece de uma época que quando achavam que o Papa estava na hora dele morrer mesmo, que para não ter dúvida davam cada martelada na testa do coitado. Se ele não tivesse, bom, adesso é, sim. Em relação a isso, hoje o Greenpeace certamente se manifestaria. Na hora. Uma coisa que ainda é impressionante, que é comovente, é o número de pessoas que ficam na praça esperando a fumacinha branca ou a fumacinha preta. Certo. Já aconteceu algum engano de, em vez de sair, de não ter o Papa e botarem fumaça branca ou a fumaça sair branca? Olha, que se saiba não. E se isso aconteceu, nunca vai se saber, certamente. Não, quem foi? Quem foi. Quem fez isso? Pois né? é. Que interesse tinha quem fez? Mas certamente não. Isso é um certo ritual, entrou na cultura também do povo romano. Então, isso hoje virou uma atração quase turística. O povo fica esperando. E quando vai acontecendo o conclave e se anuncia que vai haver a fumacinha, o povo corre. Já fica todo mundo doido para esperar. E fica as pessoas... Claro que é um espetáculo extremamente comovente, né? As pessoas sem dúvida. Ficam na praça, você sente a comoção real das pessoas. Você acha que há a possibilidade de nós voltarmos a ter um Papa italiano? Ah, sim, sem dúvida. Hoje nós temos... pela segunda vez em 50 anos, um Papa não italiano. Primeiro foi o Papa João Paulo II, polonês, e agora um Papa alemão. Será que estão fazendo um rodízio? Agora vai entrar um francês? Depois... Não, eu acredito que o tempo vai se preparando para universalizar sempre mais a escolha também do Papa. Então, não admiraria se um próximo Papa fosse de novo italiano, mas poderia ser alguém de outro país, de outro continente também. Tem 2 coisas que o Brasil ainda não tem, Prêmio Nobel e Papa. Qual é a possibilidade de ter um Papa brasileiro? Bem, isso certamente é o tempo que vai dizer e os fatos que vão dizer, mas eu acredito que o tempo vai amadurecendo para que isso aconteça. Seria há 50 anos, praticamente, totalmente... Bom, inadmissível até fora da Inadmissível não, mas fora de possibilidades reais. Mas com o tempo isso vai amadurecendo, certamente. Eu fico pensando o Papa brasileiro na sacada. Você já pensou verde e amarelo na praça, como seria? Valeu! Seria mais que a comemoração pelas Olimpíadas, não? Mas muito mais, já pensou? A gente ficava com tudo, a gente tem Papa, pronto. Temos Papa, né? Habemos Papa. Habemos Papa. Como é que fica a situação da Igreja Católica em relação ao crescimento de outras religiões, como as religiões protestantes, enfim, evangélicas? Como é que fica a igreja em relação a esse crescimento? E se por acaso o surgimento de padres carismáticos, como o padre Marcelo, enfim, seria uma contraposição, seria uma espécie de resposta a todo o movimento evangélico? Bem, o crescimento das igrejas assim chamadas evangélicas ou neopentecostais no Brasil, e não só no Brasil, é um pouco em toda a América Latina, mas também em outros continentes. No mundo. É um fenômeno bastante ligado à cultura. Por outro lado, certamente também é um fenômeno ligado a um certo caminho da Igreja Católica que evolui, né? E por isso mesmo nós também hoje estamos evoluindo no sentido de dar respostas mais concretas às buscas, aos anseios do povo,